Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar a nossa exploração do mundo, do universo do Einstein, pelo menos explorar a parte do tempo, como ele via o tempo e quais são as repercussões das teorias da relatividade para a nossa compreensão do que é o tempo, né? Então, na aula passada, a Conexão Cósmicas número 3, eu falei sobre o tempo na teoria da relatividade especial, de 1905. Depois disso, o Einstein passou 10 anos tentando generalizar a teoria dele. Por que isso? Porque a teoria da relatividade especial, se vocês lembram, tratava apenas de movimentos com velocidade constante. Lembra do trem passando com velocidade v em frente à estação? E a gente sabe, o Einstein obviamente sabia também, né, que a maioria dos movimentos está sempre acelerando e desacelerando. Você parte de um ponto em que você não está se mexendo, começa a se mexer, volta, isso tudo envolve movimentos acelerados. Então ele queria desenvolver uma teoria que usasse os efeitos relativísticos, ou seja, a consequência da velocidade da luz ser sempre uma constante na natureza, mas incluindo movimentos acelerados, ok? Então, primeiro vamos lembrar o que ele mostrou com a teoria da relatividade especial, que a gente viu antes. A gente viu que o tempo passa mais devagar para relógios em movimento. Essa é a ideia, né? Que quanto mais próximo da velocidade da luz for a velocidade v do objeto, c a velocidade da luz, mais devagar esse tempo vai passar, né? E o Einstein mostrou o seguinte também, que não só o tempo é alterado, mas o espaço também é alterado. Que se você tiver, vamos dizer, uma régua, vamos dizer, esse apagador aqui, se esse apagador estiver em movimento em relação a mim, com uma velocidade grande, uma velocidade que vai se aproximando da velocidade da luz, eu vou ver o comprimento desse apagador cada vez menor, tá bem? E a fórmula que ele obteve para isso é basicamente a seguinte, que o comprimento de um objeto em movimento com velocidade v, comparado ao comprimento desse objeto sem estar em movimento, tipo aqui, eu pego e meço isso aqui, é igual a esses dois multiplicados por esse fator aqui, ó, sempre esse mesmo fator, para quem gosta de matemática. Para quem não gosta de matemática, só lembra que quanto mais próximo da velocidade da luz, menor vai ser esse comprimento, né? Porque quanto mais próximos v for igual a c, esse fator numérico multiplicativo do comprimento inicial vai ser pequeno e, portanto, esse comprimento vai achatar. E o que é mais incrível disso tudo é o seguinte, é que quando você chega na velocidade da luz, olha o que acontece. Quando v for igual a c, esse fator aqui é 1, 1 menos 1 é 0, ou seja, o comprimento vai para 0, ok? Então, isso daí é obviamente uma coisa estranha. Como que uma coisa desaparece, né? E o que acontece, na verdade, é que isso nunca vai ocorrer por qualquer objeto com massa. Isso é uma outra coisa que o Einstein descobre também. Em 1905, ele escreve um outro artigo sobre a teoria da relatividade especial, em que ele mostra que a massa de um objeto, na verdade, o momento do objeto também é alterado por esse movimento, e que quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, maior esse momento, mais difícil é então você acelerar o objeto até a velocidade da luz, inclusive é impossível. Então, o único objeto ou entidade que pode viajar na velocidade da luz não pode ter massa, ok? São objetos sem massa. Então, essas são as consequências da teoria da relatividade especial. E o Einstein, então, a gente fala da dilatação temporal, o tempo passando mais devagar, e da contração espacial. Quando o Einstein vai, então, tentar generalizar essa teoria para teorias em que envolvam movimentos com aceleração, ele descobre uma coisa incrível, que você não pode falar de aceleração sem falar de gravidade. Por que isso? Vamos pensar intuitivamente durante um tempinho rápido sobre isso, porque no Física para Poetas eu dedico toda uma aula à teoria da relatividade geral, e aqui a gente vai falar só rápido, mas a ideia é a seguinte, essencialmente, quando você está indo num carro a uma velocidade constante, vamos dizer 60 km por hora,
ok? E você começa a acelerar, você vai sentir aquele empurrão para trás. Mas se você parar para pensar, essa força que você está experimentando, né, que tem a ver com a aceleração do carro, se você não soubesse aonde você estava, mais um daqueles experimentos mentais, né, do Einstein, Gedanken Experiment, se você não sabe aonde você está, se você está numa cápsula fechada e de repente você sente esse empurrão para trás, você poderia, em princípio, interpretar isso como sendo que uma grande massa foi depositada atrás dessa cápsula que está me puxando gravitacionalmente em direção a ela. Ou seja, você não consegue distinguir a aceleração de gravidade. E a gente vê isso também, por exemplo, no elevador, né? Quando você desce no elevador muito rapidamente, você se sente mais leve. Okay? Então, essa aceleração para baixo do elevador está afetando a sua percepção da gravidade terrestre. E quando você sobe rapidamente no elevador, você se sente mais pesado. A aceleração do elevador está contribuindo para a aceleração da Terra e você se sente mais pesado, porque tem uma diferença entre peso e massa, né? A massa é a sua quantidade de matéria e o peso é como essa massa responde à gravidade, ok? Isso também a gente vai ver em mais detalhe. Quando o Einstein começa a pensar nessas coisas, ele percebe o seguinte, que uma maneira de você interpretar a força da gravidade é imaginando que ela seja equivalente à curvatura do espaço. E como ele já sabia, já da época da teoria da relatividade especial, de que você não pode falar de espaço sem falar de tempo, como eu mostrei, a dilatação temporal e a contração espacial são coisas únicas, você na verdade começa a falar do espaço-tempo, em que o espaço tem 3 dimensões, né? Você vai norte e sul, leste e oeste, para cima e para baixo, você tem essas 3 dimensões, e o tempo passa a ser uma espécie de 4ª dimensão. Não exatamente como o espaço, mas a gente fala do espaço-tempo quadridimensional, ou seja, em 4 dimensões, ok? E quando você fala nisso, você vê então que se a gravitação pode ser interpretada como a curvatura do espaço, você pode então também ter que interpretar a ação da gravidade na propagação, na passagem do tempo. E o que o Einstein mostra é o seguinte, vamos supor aqui, no caso do espaço, ok? Vamos supor aqui que eu tenha um plano, o colchão da sua casa, ok? Eu tenho aqui o colchão da sua casa e nesse colchão eu ponho uma bolinha de gude pequenininha. Não vai acontecer nada, né? Se eu pegar essa bolinha de gude e empurrar para cá, ela vai sempre numa direção reta. Agora vamos supor que em vez de uma bolinha de gude, eu coloco aqui uma bola de boliche. Essa bola de boliche vai o quê? Causar que esse colchão afunde na região em torno dela. Então, quando eu jogar uma bolinha de gude perto daqui, o que vai acontecer? Em vez dela ir numa direção reta, ela vai fazer uma trajetória curva, por causa dessa curvatura desse colchão. Então, a intuição do Einstein é que a presença de uma massa deforma a geometria do espaço, de modo que o movimento de objetos nessa geometria deformada não sejam mais em linha reta, mas sejam em linhas curvas, ok? Então essa é a ideia do Einstein com relação ao movimento. Então você interpreta a gravidade como sendo a curvatura do espaço. E ele mostra também que você pode fazer o mesmo tipo de interpretação, mas com relação ao tempo, que quanto mais forte for a gravidade em um determinado ponto do espaço, mais devagar o tempo vai passar, ok? Então, por exemplo, essa experiência foi feita nos anos 60 da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em que você pega algum átomo que pode emitir luz e você, vamos dizer que você esteja aqui no andar térreo do edifício, ok? Aqui está o andar superior do edifício, você pega o átomo e você mostra o seguinte, lá no alto do edifício, né, aqui está o chão, ok? Lá no alto do edifício, você está mais longe da Terra, a gravidade é um pouco mais fraca, e você tem uma emissão de luz, vamos dizer que seja um comprimento de onda equivalente a essa cor azul aqui. Vocês estão vendo isso? Essa cor azul. Vamos fazer dos dois lados, para vocês verem bem.
Quando você pega o mesmo átomo e leva ele para baixo, e obviamente eu estou fazendo uma caricatura aqui, a mudança é muito, muito, muito pequena no comprimento de onda de luz, o que você vai ter é o seguinte: mais embaixo aqui, você vai ter uma gravidade mais forte e você vai ter um desvio dessa luz para um comprimento de onda maior, e eu vou fazer uma caricatura e dizer que esse comprimento de onda, então, é aumentado e a luz fica vermelha. Isso se chama desvio para o vermelho gravitacional. Quanto mais forte a gravidade, mais a luz é afetada, de forma que o comprimento de onda dela aumente. Então, a luz azul tem um comprimento de onda, que é a distância entre essas duas cristas aqui, que é menor do que o comprimento de onda da luz vermelha. Então, nessa caricatura aqui que eu estou usando, é só para mostrar que quanto mais forte a gravidade, a luz vai esticando, como se fosse um acordeon, vamos dizer assim, tá bom? Então, o que acontece? Como a emissão desses átomos tem a ver com a frequência com que os elétrons estão pulando de um nível a outro nesses átomos, você pode relacionar essa mudança do comprimento de onda da luz a uma mudança da passagem do tempo, em que o tempo passa mais devagar, as frequências vão diminuindo, né? Quer dizer, a frequência de emissão de luz vai diminuindo quando você tem uma gravitação, uma força da gravidade mais forte. Ou seja, quando você vamos usar um outro exemplo agora, e esse fenômeno foi medido, foi previsto pelo Einstein em 1915, mais ou menos, foi medido nos anos 60, 1960, por aí, na Universidade de Harvard, e hoje a gente sabe que é verdade isso. Aliás, a gente usa essas correções nos aparelhos de GPS. Tanto a correção da dilatação temporal por causa da velocidade com que os satélites estão girando em torno da Terra, quanto a mudança na força gravitacional, porque os satélites estão muito acima da superfície terrestre. Então, por exemplo, se a gente pegasse um relógio e colocasse ele na superfície do Sol, aqui o meu relógio, o tempo desse relógio na superfície do Sol ia passar mais devagar do que o mesmo relógio aqui na Terra. Então, o Einstein mostra que não só a gravidade afeta a geometria do espaço, que a gente vai estudar mais tarde, quando a gente falar sobre física para poetas, como também afeta a passagem do tempo, ok? De forma que quanto mais forte for a gravidade num determinado momento, mais devagar o tempo passa. E como a gente vai ver na próxima aula do Conexões Cósmicas, isso daí vai ser muito importante quando a gente fala de potenciais máquinas do tempo que usam a curvatura do espaço-tempo para essas viagens, as chamados buracos de minhoca, ok? A gente vai ver que realmente, em princípio, esse tipo de máquina do tempo é possível, que é uma máquina que vai não só para um outro momento no tempo, como para um outro ponto no universo, mas infelizmente existem problemas muito sérios para que essas máquinas realmente funcionem como a gente vai ver. Mas a gente vai estudar elas um pouquinho no próximo Conexões Cósmicas, ok? Então eu vou ficar por aqui hoje e a gente se vê em breve. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos, e se quiser, assista mais dos meus vídeos.